sai daqui, oh meu grande amigo. Grande amigo. Grande amigo, sim senhor. Trazemos ou não um grande amigo? Por acaso trazemos um grande amigo. Então pronto. Vê lá se não trazemos. Lindo, não é? Lindo. Neste dia estávamos em 1900. Que século? Estamos a repetir anos. Estamos. Século, último ano do século XIX. E morri em Paris Morreu bem. aos 46 anos. Não tão bem. Até dói. Pois. O escritor irlandês Oscar Wilde. Ai, tantos anos e ainda não nos tinha Não acontecido. tinha calhado. Ele calha sempre muito nos feriados. Às vezes mete-se o Natal. Este ano não escapou. Não escapou e mesmo. olha quem. O enorme Oscar Wilde, uma figura que tanto o Tiago como eu adoramos. Não é? Certíssimo. Claro. É que O podes Oscar escrever nasceu em mesmo. 1854 em Dublin, o que faz dele irlandês. Dele e das duas pessoas todas que nasceram em Dublin. Se quer seja em 1854 ou não. Essa Dublin do século XIX Ótimo. é que devia de ser. Tem Está aquele tá sempre de noite, sempre com uma cerveja na Toda mão. a gente a ver. Tudo muito. Tudo É, muito escuro. é que se não é, pareceu Podia mesmo. ser. Se não é verdade, é bem achado. O pai era um famoso cirurgião, otorrino e oftalmologista, para além de uma data de outras coisas. É muito engraçado. Eu não sei se aquilo é irónico, se não, mas na casa onde ele nasceu e onde ele viveu, a família, em Dublin, tem uma placa gigante oval de homenagem ao pai dele, a dizer: nesta casa viveu durante 15 anos, ok? O cirurgião, otorrino e oftalmologista. E depois vem, eu vou-te dizer, sem querer exagerar, 25 coisas. Arqueólogo, poeta, fonólogo, folclorista, porque ele ficou só estudo do folclore irlandês. Que homem Quase é parece Parece irónico, a gozar, não quase, é? parece, Aquelas sim, coisas. sim. Tradutor, latinista, estás a ver a Sim, coisa? sim, não para. Tipo, pare. Não Este para, também não não para. era isto. É verdade. Não, foi isso tudo e era um Claro. tipo muito interessado. Claro, a mãe foi importante poetisa, com obra publicada e respeitada, e também uma fervorosa nacionalista irlandesa. Portanto, o menino Oscar nasce num seio. Não sei, sim, do mundo intelectual. ebulição, Sim, é verdade, sim. é verdade. Porque é que ela é nacionalista irlandesa? Nós hoje sabemos que a Irlanda é um país independente, mas a Irlanda só é independente desde 1922. Pois. Ele fazia parte do Reino Unido. Unido, que na altura era assim. Era assim que se dizia, Sim, Reino sim. Unido. RO, nunca viram RO? Yeah. É isso que quer dizer. Agora, isto parecia tudo gente seríssima, não é? Arqueólogo, arquiteto. Mas agora é que vai começar. Ginecologista de Sim, formigas. latinista. Ginecologista de formigas, tens de ter uma paciência de chinês e uns olhos Sim, apuradíssimos. sim. Na altura não havia aquelas lentes que hoje temos. nos Não, laboratórios. era olho Era nu. olho nu. Ginecologista de formigas, muito giro. Tinhas que ir com muito cuidadito para não as matar. E então, o pai, a verdade é que o pai do Oscar, ele próprio, nestas alturas não posso, tenho que passar pelo menos 30 segundos sem voltar a olhar-te nos olhos para a gente não se rir. Ele próprio teve a sua boa dose de escandaleiras, mas escandaleiras de natureza picante, Sim. não é? Não muito diferentes daquelas que o seu filho protagonizaria mais tarde, ou mais cedo, ou mais tarde e mais cedo. Filho de mais quem tarde, és, não é? Filho de peixe sabe abanar a cauda. Agora, ao mesmo tempo, ele ia mostrando as suas inclinações artísticas desde muito criança, não é? E sobretudo ao gosto neoclássico, essa porcaria de tudo em clássicos, tudo em Pronto, clássicos. aquilo dá, Já a não é? mãe, Sim. a mãe parece que tinha a casa toda em bustos, sabes? Sim. Esta é a Diana, esta é não sei quem, esta é... A Diana não, a princesa, mas a deusa. Se calhar também já tinha da princesa. Ele foi um aluno absolutamente brilhante. Olha, coisa rara para Coisa gênios, rara, não é? porque às vezes acontece O ao homem é contrário, mas sempre- era absolutamente brilhante, sempre o melhor das turmas todas onde esteve. Depois vai estudar para Oxford e aí fica também famoso pelo seu aspecto excêntrico, pela sua excentricidade. Para além de ser, já sabemos, uma maneira de falar muito particular, usava o cabelo comprido quando isso ainda não era moda, as roupas mais giras dos outros meninos todos, tinha sempre umas coisas muito bem E apanhadas. discos
dos Metallica, dos Iron Maiden, já na altura ele dava Tinha sempre assim, as últimas novidades sempre. do que andava por aí a fazer. Se ele gostava sempre, Isso. era, como dizem os brasileiros, muito antenado. Antenado? Está a correr a dar ligado. Super Antenado é ótimo. ótima a Eu vou palavra, adotar. não é? É ótimo. É ótimo. Ela é super antenada, sabe sempre tudo. Isso serve para nós aqui na Antena 3. Estamos muito antenados. Antenados consigo. Mas em sotaque de Portugal fica sempre Pois muito legal. fica sempre Mas estragado. também não vamos eu fazer acho. sotaque do Brasil, Não, mas uau, antenado é muito giro, muito giro. E foi também aqui que ele vai despertar para uma nova corrente, um novo movimento que estava a nascer nesta altura, que ele acaba por ser depois ter quase um dos expoentes, que é o esteticismo. Isto não é, Tiago, arranjar as unhas e as sobrancelhas. Isto é. Bem, também se chama esteticismo, seguramente, Pois, quando se estuda. pois, Mas aqui sim, um tem a ver gabinete com a de estética. Pois é, Pois, eu acho que vai dar ao mesmo. é Não tudo a vai? mesma Vai coisa. dar ao mesmo. Mas vai. olha, é isso mesmo. Não É menospreza estética. uma unha bem feita. É verdade. Sim, e era só isso. Era a unha bem feita. Isso serve para quê? Não serve para nada. Serve para ter belo. É isso que é este movimento do esteticismo. Uau. É a arte pela arte. A arte não tem que ter função absolutamente nenhuma, tem a de ser belo. E é quando nasce, de facto, esta coisa que depois se espalha também pela arquitetura, pela decoração de interiores, pela pintura, por isso tudo, que é os objetos, aqueles belos objetos do século XIX, não é? São umas coisas, as mesas, e depois isto também na poesia. Tipo, isto quer dizer o quê? Não quer dizer nada, é só belo, é belo, é o belo, é o belo. A forma é o grande resultado, não Tal é? e qual, tal e qual. É isto mesmo. É a arte pela arte, é como se define numa palavra, numa frase. Portanto, numa frase e em a arte pela arte, em 4 palavras, este movimento. Assim que ele sai da faculdade, começa a publicar a sua poesia, que na verdade recebe reações divididas. A crítica também foi severa com ele. E vai ser o resto da vida. Na verdade, ele é sempre uma figura polémica, até mesmo artisticamente. Agora, claro, ele próprio disse: a única coisa pior do que falarem mal de nós é não falarem de nós. E se falavam, lá isso, de facto, falavam. Ele depois muda-se para Londres e vai se tornar uma sensação, sobretudo na High Society, né, que ele também adorava. Como não é? Claro. Esta figura. Era, claro, até mais pela personalidade do que pela escrita, não é? Pois. E depois, como nós sabemos, ele é conhecido, aquele gênio inigualável para ter a observação certeira, não é? Com graça, era demolidor às vezes, ele tem frases que não acabam mais. Deve ser com um dos uma artistas graça. mais. Um dos poetas mais citados. Seguramente, sim, Ou pelo menos com sim, aquelas sim. frases de. É que encanta, Claro. é um Há encantador. Há uma cena, sim, é uma coisa incrível. Ele tem milhões e a maior parte delas são autênticas porque Sim. não são citações dele, são das suas obras. Como Claro, ele escrevia claro. teatro, como sabemos, são mesmo frases que são Sim. comprovadamente deles, claro. E pronto, à medida que ele vai ficando cada vez mais popular, ele depois também casa e tem 2 filhos e a carreira dele como escritor vai florescer. Ele também toma conta de uma revista, vai escrever livros para crianças, portanto não para mais esse sucesso à sua volta. Ele publica um único romance, na verdade ele tem apenas um romance, o Retrato de Dorian Gray, talvez um dos grandes romances. Engraçado, foi um escândalo absoluto na sociedade vitoriana. A decadência daquele que acho que não há ninguém que não saiba a sim, história. Aliás, eu estava... Se tenha cruzado com isso, pelo menos. Sim, é verdade. Eu estava a ouvir uns podcasts de uns historiadores de literatura que diziam que é o único mito moderno, ou seja, todos os outros mitos que nós temos, estes mitos, estas histórias, Sim. seja do Minotauro, estás a ver o género, não é? Do Minotauro, da Perséfone, etc., são coisas da antiguidade. E este mito, qualquer pessoa conhece esta ideia do homem que tinha o retrato que envelhecia por ele no sótão, não é? E Que é genial escrito publicado nesta altura, no século XIX, 1860 e não sei o quê, 8, acho eu. É incrível, mas é um escândalo esta censura, esta ideia de uma sociedade que ele vivendo nela criticava e censurava. Sim. De facto, esta decadência da sociedade vitoriana. Agora, também foram uma escandaleira os seus ensaios em defesa do socialismo desde cedo, e também já tinham sido os tais da defesa do tal esteticismo da arte por a arte. Ele escreveu sobretudo teatro, é por isso que ele é conhecido em termos literários, tudo sucessos do caraças, O Marido
Ideal, o Leg de Lady Wyndham, a importância de ser honesto, considerada a sua obra-prima, que em português tem sempre problemas de tradução. Já se chamou a importância de se chamar Ernesto, quando eu era miúdo, a importância de ser honesto, a importância de ser amável, já teve uma data de... Parece que algumas foram de ouvido. O quê? O que é que Exatamente, dizes? o que é que ela disse? Ernesto! Exatamente. Honesto! O que é que ela quer? Tá bem. Ernest, de facto, tem mas diria honesto, talvez seja ou franco, se quiserem até. A importância de ser franco vai ser a próxima. Eu cá sou franca. Agora, em breve, vem a sua desgraça. Entre as suas muitas aventuras sexuais, ele conhece uma figura que também já aqui trouxemos, Lord Alfred Douglas, conhecido como Bosie. Era o filho do Marquês de Queensberry. O Marquês de Queensberry era daqueles, era forcado, só faltava ser do aposento da moita. Entrava num bar, olhavas para ele de lado e era mesmo a sério. Ele dizia: estás a falar com quem? Pumba. É o tipo que escreve as regras do boxe moderno, este Marquês de Queensberry, pai do Bosie, e eles vão começar uma relação forte, não é? Namorados, mas uma coisa muito intempestuosa, discutiu imenso, gritavam, havia assim umas coisas, discussões épicas mesmo, e então trocavam, e temos registros disso porque eles trocavam telegramas a dizer assim: não gostei, não sei o quê. Só que às tantas mandavam tantos telegramas que já tinham filas de entregadores de telegramas. Que era mais: é a tua avó e a tua mãe também, não sei o quê, olha, vai-se senta-te aqui. Não sei Tipo a bater à porta, estás a ver? Recolheram. Era mesmo. Sai, próximo. O resto da frase. Tal e qual. Claro, depois eles discutiam umas coisas gigantescas e davam-se epicamente mal, e depois também bem, com certeza. Agora, esta relação era muito pública, as pessoas sabiam, também não fazia grande questão de esconder, e vai enfurecer muito mais, vai enfurecer imenso o Marquês de Queensberry quando sabe daquilo tudo. E claro, depois ele tinha, o Bosie era o filho segundo, mas morre o herdeiro do Marquês, não é? O filho mais velho. O homem passa-se e diz assim: tem que salvar este meu filho, senão isto vai tudo por água abaixo. E então escreve um bilhete ameaçador ao Oscar Wilde, onde lhe chama Sundumita. Tem até um erro que o Oscar Wilde brinca com isso. O Oscar Wilde pega naquilo e, apesar do conselho dos amigos dizerem assim: não faças isso, cala-te, rasga o bilhete e finge que não aconteceu nada, ele, num ato até de provocação, resolve processar o Marquês de Queensberry por difamação, e começa assim um caso judicial. Sim, é isso mesmo. Lembremos, a homossexualidade era crime grave na altura no Reino Unido, e portanto ele faz uma queixa formal, e a que acrescenta no fim: além disso, Sodomita está mal escrito. O Oscar Wilde sendo Oscar Wilde, não é? O julgamento começa em 1895 e vai ser um dos grandes escândalos da época na Europa inteira, não é? Imagina um escritor famoso acusado de homossexualidade, que era uma coisa que um tema que não se debatia em público mesmo. Isto era daquelas coisas, se viesse isto no jornal, há relatos, as pessoas escondiam das crianças. Há uma escritora muito, muito engraçada, Nancy Mitford, que escreve que havia uma altura na geração do Oscar Wilde onde não se dizia este nome em público. Não era decente dizer lá à mesa. A própria... Diziam That Irish, estás a ver? Aquele escritor irlandês, não se dizia Oscar Wilde, era como dizer um palavrão de todo o tamanho. Era gravíssimo mesmo. A coisa começa a correr bem ao Oscar no início, o tal processo de difamação, mas dá-se um volte-face a uma altura quando o Marquês muda de estratégia, e a estratégia é provar que o que ele tinha dito não era mentira. E pronto, provar que essa acusação era de facto verdadeira. E depois, quem não se vai... Claro, porque também às tantas era o próprio Marquês que não queria ir parar à prisão por difamação. Era quase mesmo que isso custasse a cabeça do próprio filho. Tal e qual. Uma das provas mais incriminatórias é um célebre poema chamado Two Loves, Dois Amores, onde está um verso: The love that dare not speak its name, o amor que não ousa dizer o seu nome, que é um poema que às vezes se atribui ao Oscar Wilde, mas é uma frase, é um poema do Bosie, que é usado como... sim. A parte mais triste é que ele acaba por ser traído pelo próprio Bosie em julgamento, ou seja, que depõe contra o Oscar Wilde. Talvez tenha sido a parte que lhe doeu mais. Ele foi condenado e cumpriu 2 anos de trabalhos forçados que quase o mataram. Ele diz: veio uma sombra, contam a história, veio uma sombra do que era. Bem, 2 anos de trabalhos forçados não é fácil. Ainda na cadeia ele escreve o seu De Profundis, um poema, carta dirigido precisamente ao Bosie. Agora, saiu e a vida estava desfeita. Era tal nome, não se dizia o nome do Oscar Wilde, não é? Era quase pornográfico falar desta história. A mulher que
que se tinha separado dele, claro. Claro ou não, mas tinha separado dele. Mudou o apelido dos filhos para Holland, depois deste escândalo. Ainda existe um bisneto dele, que é bisneto, sim, bisneto, cujo apelido é Holland até hoje. O nosso Oscar foi para Paris, morreu pobre numa pensão ordinária lá a algures, e lá está, no Père Lachaise, enterrado. Claro, havia muito para dizer sobre esta condenação, não é? E sobre esta queda em desgraça por este crime aqui, entre aspas, mas vamos centrar-nos antes na sua extraordinária vida. Deve ser das pessoas, como dizia o Tiago e bem, das pessoas com mais citações espalhadas na internet. É muito difícil escolher, mas acho que a minha preferida, que resume bem a vida dele, é a seguinte: e também a tradução aqui é livre, é a minha. Nunca viajo sem o meu diário, porque é sempre bom ter qualquer coisa incrivelmente interessante para se ler no comboio. O Oscar Wilde morreu faz hoje 123 anos.